Olá, eu me chamo Otto Krieger e meu canal é destinado à conscientização sobre o uso de cogumelos mágicos e psicodélicos em geral. Deus é maconheiro. Como todos sabem, meu canal é destinado a principalmente cogumelos mágicos. Mas a cannabis também faz parte da minha vida desde o início da minha caminhada com psicoativos em geral, com substâncias psicoativas, psicotrópicas, né? Cannabis, cogumelos, LSD e etc. E nessa caminhada de expansão da consciência com substâncias psicoativas, a gente chega a certas conclusões. A gente é bem discriminado, primeiramente, né? A gente é bem discriminado por fazer o uso dessas substâncias. Discriminado por pessoas que se dizem muito mais evoluídas que nós, que dizem que as drogas fazem mal, que dizem que as drogas não prestam, as drogas não devem ser usadas, não devem nem ser estudadas, nem ser cogitadas. Pessoas que se dizem mais evoluídas que nós, que fazemos o uso de substâncias psicoativas, né? Que muitas vezes não tem culpa porque é o que o sistema, a Matrix empurra para elas, né? Mas a gente que se aprofunda, a gente que usa, né? A gente que é curioso, a gente que é teimoso, rebelde, né? E resolveu usar essas substâncias, se aprofundar nelas, né? A gente começa a expandir nossa consciência para níveis não superiores a essas pessoas que nos julgam, nos condenam, nos criticam, mas eu diria que o nível de consciência que essas pessoas, pelo menos nessa vida, nunca alcançarão, né? E isso leva a pensar ao básico, ao mínimo, né? De o quanto a nossa sociedade não é evoluída, né? Quanto a consciência geral da humanidade, né? De modo geral, é uma consciência extremamente pequena, reduzida, né? Eu fico pensando, esses dias eu vi um meme que me fez pensar sobre isso aí, né? De que no dia que a gente estiver frente a frente com Deus, ter que encarar a vergonha de justificar a guerra contra uma planta. Uma planta que ele criou. Ah, tu vai usar Deus para justificar fumar maconha? Não, não vou, cara. Mas realmente é vergonhoso de ver que a gente, além de não aceitar, condena, critica, julga, e se pudesse varrer da face da terra, a gente varreria por preconceito, principalmente preconceito, né? Uma planta, talvez a planta mais milagrosa que existe na questão da área medicinal. Ninguém pode negar que na área medicinal a maconha é a planta mais milagrosa que existe de toda a face da terra. Ninguém pode negar isso. A ciência hoje ela está provando isso aí. O que ela mesmo negou por anos, ela está tendo que pedir desculpas e está tendo que correr atrás desse grande prejuízo, desse grande atraso. E ninguém pode negar isso. E o quanto é vergonhoso pra gente um dia, e esse dia vai chegar, ter que justificar para Deus que a gente impediu e fez pessoas morrerem, milhares e milhares de pessoas morrerem, muitas vezes serem presas também, por causa dessa planta. E eu não estou falando de pessoas que fumam maconha, que traficam maconha e foram presas. Estou falando de pessoas que muitas vezes foram presas por fabricarem o próprio remédio. Pessoas que nem fumam maconha, mas por fabricarem o próprio remédio para seus filhos, muitas vezes. Seus filhos, suas filhas, parentes. Pessoas que são reprimidas por essas questões, que são presas por essas questões. Por ajudar a pessoas a não morrerem com essa planta, por ajudar pessoas a terem uma melhor qualidade de vida com essa planta, por ajudar pessoas a terem melhoras ou às vezes curas que a medicina mais moderna que existe não é capaz de proporcionar para o ser humano. E sabe, pessoas são presas por isso. O quanto é vergonhoso a gente ter que justificar isso para Deus no dia que isso chegar. Vocês estão me entendendo? Principalmente, talvez se você está vendo o meu vídeo, é cristão, né? E tem preconceito e julga e condena. Eu não estou defendendo o uso recreativo. O uso recreativo é outra questão. O uso recreativo, fuma quem quer, quem não quer. E se você se incomoda com uma pessoa que fuma, você tem muito o que aprender. Você ainda é uma mente muito reduzida, muito encolhida, muito pequena. Vai cuidar da sua vida. Mas o assunto não é desse vídeo. Não, o assunto desse vídeo não é o uso recreativo. É o uso medicinal.
só usei esse título, e como muitos títulos e muitas pessoas às vezes me criticam, é um clickbait, um título chamativo, que não é mais ou menos o que eu estou falando no vídeo, mas tem a ver sim, porque foi Deus que criou a maconha, né? Deus que botou aí na terra, assim como tudo. Muitos maconheiros usam aquela frase clichê bíblica, eu não lembro o versículo, o capítulo agora de mente, mas eu vou deixar aqui, que Deus criou todas as plantas, as ervas com semente para o bem do homem. Aí hoje realmente as pessoas que fazem uso recreativo, muitas vezes usam essa frase, essa passagem bíblica no livro de Gênesis para justificar o uso. Mas como eu falei, não estou falando do uso recreativo. Mas essa frase bíblica nos remete a uma coisa muito verdadeira, de que Deus deu todas as plantas, árvores, ervas com sementes para o bem do homem. A maconha é para o bem do homem. Todo mundo sabe que qualquer coisa que for usado fora de um equilíbrio faz mal para o homem. Você pode tomar água demais que você vai passar mal. Você pode ter uma alimentação desequilibrada que você pode passar mal, às vezes até morrer muito mais cedo do que você morreria se tu tivesse uma alimentação equilibrada. E com a maconha é da mesma forma, principalmente no uso recreativo, né? Pessoas que usam de uma forma ruim, de uma forma errada, vão se dar mal com ela e acabou. Pode acontecer, e acontece muito, na verdade. Eu mesmo fui uma dessas pessoas. Só que hoje eu entendo qual que é a verdadeira finalidade da maconha, né? E a gente vê que a humanidade não está num ponto tão reduzido de consciência que não saiu do lugar de uma simples questão que é uma planta, cara. Não conseguem debater uma planta, bicho. Não conseguem aceitar uma planta, não conseguem... Cara, qual que é o problema dessa gente? Eu não consigo achar argumentos, já palavras para entender o que passa na mente dessas pessoas. Eu não estou nem falando do poder, porque essas pessoas que estão no poder, os engravatados, eles fazem de propósito, porque eles sabem o bem que essa planta faz. E eles não querem que a gente tenha acesso a esse bem. Mas eu não estou falando deles, eu estou falando de pessoas comuns, como eu, como você. Eu cresci numa família que tinha essa mentalidade, hoje já pensa diferente, mas muitas das pessoas, principalmente aqui na região onde eu moro, Santa Catarina, essa região aqui muito conservadora, né? Pessoas que têm essa mentalidade, e pessoas cristãs, pessoas que têm a Bíblia aberta no Salmo, não sei quanto, ali na estante da igreja, na estante da sala, pessoas que vão para a igreja, crentes, roxas, católicos principalmente, sabe? E todo esse padrão de gente que tem uma consciência tão reduzida que não conseguem aceitar nem a possibilidade de debater de uma forma madura uma planta que pode salvar, que pode curar, que pode impedir milhões de mortes, sabe? Isso chega a ser maligno quase, cara, das pessoas negar uma planta que pode salvar milhares de pessoas. Porra, e tá matando outras pessoas indiretamente, sabe? E a gente vai ter que se justificar tudo isso aí perante Deus. Quem sabe que Deus é real, não estou falando nem de acreditar ou desacreditar, quem sabe que Deus é real e Deus é real, e quem já se aventurou nas coisas que eu me aventuro aqui nesse canal, no conteúdo que eu trago, nas experiências com os cogumelos, coisas que eu nem trago aqui, que eu vou trazer, mas as coisas que eu trouxe aqui relacionadas a cogumelos e espiritualidade ainda é 0,0001% do que realmente é. E quem usa os cogumelos, os psicodélicos, a cannabis para essa finalidade espiritual, entende e sabe que o que eu falo aqui é verdade, que Deus é real, independente de como você acredita que Deus é. A gente sabe que tem uma consciência suprema, pode chamar de universo, pode chamar de Deus, pode chamar de Cristo, pode chamar de Krishna, de Ganesha, de como você quiser. Mas é uma consciência suprema, superior, universal, que comanda todas as engrenagens da vida, na qual um dia a gente vai ter que se justificar por essas questões que acontecem aqui na Terra. Como o simples fato da gente não ser capaz, não só de não ser capaz, mas o fato da gente ser ignorante a ponto de lutar contra uma planta. Ridículo. Querem falar de Deus? Entende?
de Deus, de uma consciência extremamente superior, evolutiva, que nenhum ser humano, principalmente na era moderna, que está preparado para ver, para tocar, para entender. Cultua um Deus que nos deu tudo isso aqui e discrimina e condena uma criação desse Deus. Não dá para entender. Não dá para entender. E aí impedem uma planta, tem preconceito, condenam, julgam uma planta. E isso que eu estou falando de pessoas igual a gente, que às vezes estão no leito do hospital, podendo ser salvas por essa planta, e preferem morrer em vez de aceitar o tratamento dessa planta. Ou preferem ver um parente morrer do que aceitar um tratamento para aquele parente com aquela planta, com a maconha. Sabe? E essas mesmas pessoas são as pessoas que Deus. Pô, Deus deu uma planta que pode salvar a vida dessa pessoa ou do parente dessa pessoa, e ela está negando essa planta por preconceito. Mas muitas vezes está lá de joelho no chão orando, pedindo para Deus curar. Qual que é o sentido? Não faz sentido. Ai. Eu acho que eu fiz esse vídeo mais para mim mesmo, com uma indignação minha mesmo, do que eu penso a respeito dessas coisas, né? Eu fui crente evangélico, né? E lá dentro vi o quanto as pessoas, por exemplo, não se cuidam, sabe? Não se cuidam, não cuidam do corpo, não cuidam da mente, se entopem de lixo, de comida lixo, porcaria, que só faz mal, que mata, que dá infarto, diabetes, engorda, etc. A gente, quando saía do culto, todo final de semana, a primeira coisa, a gente ia na lanchonete. Em dia de semana também. E fora todo dia, os hábitos ruins que essas pessoas tinham. Pessoas gordas, diabéticas, doentes, propícias a infarto, com câncer, que muitas vezes não teriam se tivesse esse cuidado, se tivesse cuidado às vezes só da alimentação. Tem genética. Não é genética. Quem estuda um pouquinho, quem tem um pouco mais, uma consciência um pouco mais evoluída, sabe que genética não manda nada. Tudo são hábitos alimentares, hábitos de exercício físico, hábito de cuidar da mente, corpo, saúde, e alma e espírito. Mas não se cuidam. E muitas vezes aí tem uma doença, vão lá para a igreja, botar o joelho no chão, pedir para Deus curar essa doença, sendo que muitas vezes essa doença poderia ter sido evitada, e quando essa doença apareceu, ela pode ser curada com uma planta na qual essa pessoa julga, condena, critica, mas está lá de joelho no chão pedindo a cura para Deus. O mesmo Deus que criou essa planta, que pode salvar ela, que pode curar ela, o mesmo Deus que criou várias outras plantas, alimentos saudáveis de verdade, que poderiam ter evitado a doença dessa pessoa. Então veja como os valores estão invertidos. E querem falar de Deus, de uma consciência muito mais evoluída que a nossa, que a maioria das pessoas que estão aqui não estão nem um pouquinho preparados para realmente entender. Pessoas crentes, evangélicas, católicas, esse tipo de pessoa que eu estou falando, que tem essa mentalidade e que clamam esse mesmo Deus, no dia que tiverem frente a frente com esse Deus que elas clamam, elas vão se surpreender ao ver que Deus é muito diferente do que elas pensavam. Eu acho que para esse vídeo é isso aí. Como eu falei, é mais um vídeo para mim mesmo a respeito do que eu penso. São coisas que eu penso muitas vezes no decorrer já faz de anos. E o meu canal eu criei para isso, talvez trazer essas ideias. E as pessoas que se familiarizam com as minhas ideias, acompanham, concordam e sabem que o que eu falo é real. Porque eu procuro trazer algo racional, pé no chão, né? Algo que engloba todo ser humano, que não faz sentido, cara, que não faz sentido não ser bom para todas as pessoas. Tudo que eu trago aqui, aplicado, eu tenho certeza que iria fazer bem para qualquer pessoa. Independente de crença, independente de religião, independente de classe social, independente de tudo, sabe? E as pessoas complicam demais, coisas que são simples, coisas que a gente já deveria ter resolvido há muito tempo na questão da história da humanidade, como o simples fato da gente lutar contra uma planta. Isso é vergonhoso, isso
Isso é infantil, baixo de infantil, mas é onde a gente está. É o nível de mentalidade que a gente ainda está, que o ser humano ainda está. Não consegue lidar com uma simples planta. Então imagina lidar com espiritualidade de verdade, com Deus de verdade. Deus, não esse Deus aí que essas pessoas cultuam, né? Igual eu falei. Esse Deus que elas clamam, mas esse mesmo Deus deu uma vida na qual elas mesmas destroem, se autodestroem, não se cuidam, elas mesmas se causam as doenças, aí depois que elas têm as doenças que elas mesmas causaram nelas, elas buscam um refúgio numa igreja, botam o joelho no chão, oram, pedem a cura, para um Deus que deu um corpo que não ficaria doente se ela tivesse cuidado. E aí elas desprezam, negam, recusam e discriminam e criticam, e às vezes impedem familiares e outras pessoas de terem acesso à planta que talvez curaria essa doença na qual ela não se cuidou e poderia ter evitado, como eu já falei. E pedem ajuda para esse Deus. Esse Deus, incomodam esse Deus, enche o saco ainda desse Deus, né? Que deu de tudo para elas não terem essa doença, né? Mas elas não quiseram, elas correram atrás da doença, depois vão lá encher o saco de Deus. Imagina se elas realmente soubessem quem é Deus de verdade. Então, para esse vídeo é isso aí. Valeu, até a próxima.